E aí, se você quer entrar no mercado de programação, mas se sente perdido, não sabe que linguagem aprender, não sabe se você faz faculdade ou não, tá preocupado se ainda vale a pena ir agora com esse avanço da IA, eu acho que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante e vai te fazer economizar belos anos. Eu sei exatamente como você está se sentindo, eu já estive aí desse outro lado e ele é super normal. Eu acredito que todo desenvolvedor no início ele ainda se sente perdido. Eu comecei programando sem saber o que era banco de dados, né? Pedindo query ali para os meus amigos e tentando entender melhor como que funcionava todo o ecossistema, né? Mas de lá para cá já foram 15 anos, mais de 15 anos, quase 20 anos, e hoje eu tenho minha empresa de software, trabalho com desenvolvedores de vários lugares do mundo, só que tudo isso aí não aconteceu do dia para a noite, né? Nem foi fácil, teve muita porrada. Mas se eu tivesse que começar hoje do zero, sabendo o que eu sei hoje, eu faria totalmente diferente. É isso que eu vou te mostrar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio, sou desenvolvedor de software aí há quase 20 anos. Tenho uma empresa, né, uma consultoria de software que atende clientes internacionalmente e já programei em Ruby, Python, PHP, C++, C, Java, e atualmente meu foco está totalmente na linguagem Rust. E tudo que eu vou te falar aqui hoje não é teoria, é simplesmente o que eu vivi na minha carreira e o que eu vejo todo dia aí convivendo com desenvolvedores de vários níveis diferentes. E a primeira coisa que eu preciso te falar não vai ser sobre linguagem, não vai ser sobre framework, não vai ser sobre curso, é simplesmente sobre a sua mentalidade. Eu recebo constantemente, eu tive alguns vídeos aí que receberam alguns desenvolvedores iniciantes, e a pergunta número 1 deles é: qual a linguagem que eu devo escolher, Antônio, Python ou JavaScript? Sendo que a pergunta deveria ser, né, que problema eu quero resolver e para quem? Essa diferença muda tudo. Programação não é sobre ferramenta, apesar de que a gente usa linguagens de programação todo santo dia, ela é só o meio, né? O problema normalmente é o que você deveria focar, porque você vai trabalhar resolvendo problemas e problemas cabeludos durante um longo tempo aí na sua carreira. Então, saber a linguagem X ou aprender a linguagem Y não deveria ser o foco da tua carreira. E se você entende isso aqui desde o seu início, você vai estar na frente aí de 90% das pessoas, porque a maioria vai estar sempre focada aí na tecnologia, na linguagem de programação, no curso X, no hype Y. Então entenda, você é resolvedor de problemas, esse é o papel do programador. E se eu fosse começar hoje, eu aprenderia pesado fundamentos. Eu comecei a programar antes mesmo de ir para a universidade. Eu fui para a universidade porque eu já gostava de programar. Eu vou trazer aí um vídeo falando sobre os meus primeiros anos aí dentro da programação, que foi a descoberta que eu tive e foi através de PHP. Mas quando eu falo fundamentos, não é um tutorial no YouTube, não é um artigo em um blog, é realmente você entender pesado como os fundamentos da ciência da computação funcionam. Você precisa entender como um computador funciona de verdade, como a internet funciona, HTTP, DNS, o que acontece quando você digita um endereço aí na URL do seu browser e tenta acessar um site quando você está assistindo aqui esse vídeo no YouTube. Você precisa ter profundidade nesse tipo de conhecimento. Banco de dados, Git, é impressionante como tem vários desenvolvedores. Eu não aprendi Git na faculdade. Na realidade, a gente nem tinha GitHub ainda. Só que a gente já tinha um conhecimento ali básico sobre Subversion, por exemplo. E você tinha que buscar o conhecimento fora da universidade. Saber como versionar código, saber como trabalhar em equipe, isso são fundamentos aí da profissão que você vai levar para o resto da sua vida. Assim eu espero. Isso tudo parece ser uma chatice, né? Eu tô ligado, mas infelizmente é o que a gente precisa aprender para de fato a gente conseguir trabalhar e se diferenciar aí primeiro dos aventureiros, né? Porque tem várias pessoas que entram na profissão. Na minha época, a gente brincava que a galera ia cursar ciência da computação porque gostava de ficar no Orkut, por exemplo. Tinha muito isso. Se tiver a galera mais velha aí como eu, vai lembrar que isso era super comum. Tipo, numa turma de ciência da computação, na primeira leva eu formava 1, 2, era assim que funcionava. E assim, como no vídeo anterior, eu já falei para vocês sobre problemas que eu passei já atuando no mercado de trabalho por falta de fundamentos, por exemplo, em banco de dados. Isso me custou anos para adquirir, anos estudando por fora da parte acadêmica, né? E aí muita gente vem perguntar se vale a pena você fazer faculdade ou não. Olha, não é obrigatório.
você vai ver uma quantidade de vagas aí, principalmente vagas internacionais, que ela vai acabar colocando ali, né, exigência tipo um bacharelado ou experiência profissional equivalente. Então assim, você vê que é opcional, mas o que eu acredito? A faculdade ela acaba te forçando a você estudar esses fundamentos, no mínimo a parte teórica. Você vai ter que cumprir a grade. E você não ter esse conhecimento fora networking e uma série de outros benefícios que a universidade vai trazer para você. E você não ter acesso a esse tipo de conteúdo é ruim, porque eu tenho certeza que 90%, e isso é fato, 90% não para estudar isso, não vai estudar algoritmos, não vai estudar estruturas de dados, não vai estudar compiladores, sistemas operacionais e uma série de conteúdos que são fundamentos aí para você entender realmente como funciona um computador, como funciona a internet, como funciona tudo que você utiliza hoje. Então, se você puder, faça a faculdade. Se você não puder, estude por fora. Fundamentos são essenciais. Pensando em universidade, faça no sentido que você queira entender e absorver aquele conteúdo daquele curso. Porque na maioria das vezes, se você focar no mercado internacional, Estados Unidos, Europa, qualquer outro país que não seja o Brasil, até dentro do Brasil, a maioria das pessoas nem vai conhecer a universidade que você estuda, a não ser que você estude numa USP da vida, PUC, etc. Senão não faz tanta diferença assim. O que vai fazer diferença é aquilo que você sabe ou não sabe. E é muito fácil, depois que você está na profissão, você conhecer muito dev que não tem universidade e é um excelente profissional, e muito cara com mestrado que não sabe programar. E se eu fosse começar hoje, eu escolheria uma linguagem de programação e focaria nela, ficaria nela por pelo menos um ano, conhecendo em profundidade. Eu não fiz isso no passado, eu acabei pulando por várias outras linguagens em razões profissionais e etc. Mas eu ficaria por pelo menos um ano para entender toda a parte fundamental também daquela linguagem, daquela tecnologia. E eu escolheria linguagens de baixo nível. Obviamente você não vai escolher Assembly, né? Nem eu estudei Assembly. Mas estudando C, até C++, se você quiser pegar uma linguagem mais nova, escolha Rush, por exemplo, você ainda vai estudar gerenciamento de memória e você vai lidar ali um pouco com o hardware, né, com a máquina. Então você precisa desses fundamentos. Não é à toa que, se você for olhar a grade curricular de um curso de ciência da computação, nenhum aluno começa estudando JavaScript. A gente, quando é iniciante, gosta de ficar pulando de galho em galho, né? Aprendo Go, aprendo Python, aprendo Rush, aprendo JavaScript, TypeScript, Node, enfim. E aí entra nos frameworks e vai. E você acaba não tendo profundidade em nenhuma tecnologia dessa. A maioria das pessoas nem abre o codebase ali da linguagem que programa para entender o porquê, o que está sendo discutido ali dentro do GitHub, por exemplo, em cima, quais vão ser as próximas features que virão. Você precisa passar um ano fazendo isso para que você entenda como é a profundidade ali do que você vai trabalhar, de como funciona, o porquê que os caras tomam aquelas decisões. Então assim, escolhe uma linguagem, entende como funciona e vai trabalhar com ela. Vai construir coisas, projetos pessoais, contribuir no open source, vai programar de verdade, sai do tutorial, sai do livro, né? Tipo, você precisa colocar em prática todo esse conhecimento, quebrar a cara, receber review aí de outros programadores. É só assim que você vai realmente consolidar esse conhecimento que você está estudando. Isso te forma um programador de verdade, e é coisa que curso nenhum vai fazer. Inclusive a faculdade acaba não fazendo isso, né? Teu professor não consegue ficar revisando todo o código que você faz. Ele faz isso na tua prova e olhe lá. Então assim, o open source vai te dar isso de fato. E aqui entra um ponto importante, que é portfólio. Às vezes tem alguns desenvolvedores me mandam, né, que são iniciantes, o meu portfólio aqui. Não adianta você levantar um site bonitinho com Next.js, fazer uma animaçãozinha e tal. Isso aí é cool, legal, tal, mas isso não importa. Isso não tem não dá para, é impossível avaliar você como programador te olhando só um site desse, né? Então a primeira coisa que um entrevistador vai fazer, né, a galera da área técnica, vai abrir teu GitHub, vai ver o que você está fazendo, mesmo que sejam os seus projetos pessoais, né? Vamos ver como que ele está programando isso aqui. Não importa se você está sozinho ou não, convida um colega, é normal, todo dev vai fazer isso em uma altura do campeonato. Agora, abrir o perfil, o GitHub de um programador e ver o GitHub totalmente vazio, infelizmente, mesmo que você seja front-end, você tem formas de mostrar
seu raciocínio além de um projetinho no Next.js ou um CRUD. Não faça isso. Esquece, se você tem um perfil no Instagram e fica postando fotos bonitinhas, se abrir teu GitHub, tua grama tem que dar verdinha, tu tem que ter commit ali, tem que ter PR aberto em repositório, e é isso que funciona. Não importa se a empresa que você trabalha tem código fechado, o open source está aí, é um oceano azul para você nadar. E o inglês não é opcional. Se você quer ganhar em dólar, é essencial que você saiba inglês. Não precisa ser perfeito, esquece essa de que vou ter que ter a gramática perfeita. Eu comecei a trabalhar com gringo com inglês meia boca e assim foi. Vi pessoas falando inglês ruim também, de outros países, a não ser que o cara era nativo, né? Mas não tem. Já muda hoje o idioma do teu sistema operacional, do teu celular, da televisão, de qualquer eletrônico, dispositivo que você tenha leitura de palavras aí, você vai trocar já para ir pro inglês, você vai passar a assistir conteúdo em inglês, mas continua assistindo o meu, mas você vai consumir conteúdo em inglês, livros em inglês, treinar o seu inglês. Se você começar a contribuir no open source, já vai estar em inglês. E mesmo que você não queira um trabalho internacional, trabalhar em projetos internacionais, lembre-se de um ponto muito importante. A gente trabalha em tecnologia e tudo que é lançado em tecnologia é lançado primeiro em inglês. E se você não sabe inglês, você tem que esperar uma alma caridosa que vai fazer uma tradução daquele material ali para você e vir te ensinar em português. Ou seja, você sempre está atrasado. Então, se eu fosse começar do zero hoje, a receita não é mirabolante. Fundamentos pesado, né? Entender ali os fundamentos de ciência da computação, entender por que a internet funciona, como ela funciona, computadores. Tudo isso você precisa ter o conhecimento, você vai realmente gostar de estudar. É chato, às vezes, né? Eu gostava, né? Aprender é bom, né? Aprender aquilo que a gente lida, né? Quando você dá print, sei lá, se você programa em Python, você entendeu o que acontece ali por debaixo dos panos, e aí você usa uma linguagem, por exemplo, que é interpretada, aí você vai estudar, né? O que são compiladores, você entender o que o Garbage Collector está fazendo. Tudo isso aí são conhecimentos que você não vai perder e você vai programar melhor, você vai ser um profissional melhor, né? Se você for júnior iniciante, se eu tivesse esse conhecimento profundo que eu tenho hoje lá atrás, eu poderia. Eu demorei para ir atrás disso, eu passei a maior parte da carreira ali ficando no que a maioria faz. Então vai fundo, escolhe uma linguagem, começa a escrever código real, aprende inglês desde o dia 1. Tudo isso você pode fazer sem gastar R$1. Não espera o momento ideal, o setup ideal, o computador perfeito, o momento perfeito. O momento é agora, não tem essa de deixar para amanhã. Começa ruim, começa com o que você tem, depois você vai melhorando, né? Foi assim comigo e é assim com um monte de pessoas. Ninguém acorda um dia e começa a contribuir no open source porque é um Jedi. Foi assim que eu fiz. Se você lembrar, eu já até copiei query aí com amigos meus no MSN. E hoje estou aqui, depois de 15 anos, mais de 15 anos, quase 20 anos aí programando. O caminho não é bonito, mas funciona. Stay alive.